Olá pessoal do sexto ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 12. Hoje nós vamos fazer algumas correções de exercícios que já foram passados na aula anterior, na aula 11. Na aula 11 foi pedido para vocês fazerem as atividades do caderno de atividades da página 20 e 21, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, certo? Então hoje nós vamos fazer a correção desses exercícios e vocês acompanhem aí, caso tenham feito, né? Vejam que errou, se acertou, ou então vamos acompanhando e fazendo aí, certo? E a gente vai participando mais um pouquinho das explicações, tá? Então vocês podem pegar o caderno de atividades de vocês de matemática na página 20, no assunto ângulos. Então nós vimos na aula 11, né, o que é um ângulo. Tá? Então, ângulo é a parte formada pelo encontro de dois pontos comuns. Então, quando eu tenho duas semi-retas, certo? Duas semi-retas, eu tenho o ponto A e o ponto B, é uma semi-reta. Se eu tiver uma outra semi-reta, que é BC, quer dizer que AB e BC, eles têm um ponto em comum. Olha só, o B está aqui e está aqui. Então, este ponto comum é chamado de vértice, não é isso? Que é um dos elementos do ângulo. E ele forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus, que foi a classificação que nós vimos na aula 11. Então, este ponto comum, ele forma na sua região interna ou na sua região externa, tá certo? Um ângulo, tá certo? Então, AB e BC, eu escrevo, né? ABC com um chapéuzinho em cima do B, indicando que o B é o ponto, o vértice que possui o ângulo, tá certo? Aí esse ângulo ele é um ângulo reto, não é isso? Porque ele é formado por 90 graus. A característica dele é o quadradinho com o pontinho no centro, tá certo? Então nós temos as classificações, né, do ângulo agudo, do ângulo reto, do ângulo obtuso, o ângulo raso, o ângulo côncavo, o ângulo pleno e o ângulo nulo. Então essas são as classificações que nós vimos na aula 11. O ângulo agudo é um ângulo que é maior, né? Maior que 0 grau e menor que 90 graus. Então ele vai de 1 até 89 graus. Ele é classificado como agudo. O ângulo reto, ele é igual a 90 graus. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 e menor que 180. Então ele vai de 91 graus até 179 graus. O ângulo raso, ele é igual a 180 graus. O ângulo côncavo, ele é maior que 180 e menor que 360. Então ele vai de 181 graus até 359 graus. O ângulo pleno é o ângulo que dá a volta completa, então ele é o ângulo de 360 graus. E o ângulo nulo é uma reta, uma semi-reta, que não possui abertura, então quer dizer que ele é de 0 grau. Então, quando o ângulo ele é de 0 grau, ele é considerado e classificado como nulo, tá certo? Então, essas são as classificações que nós vimos na aula passada. Vocês, se quiserem relembrar, voltem lá, assistam na aula 11, tá certo? Para facilitar a resolução dos exercícios, tá bom? Mas vamos lá. Então, no exercício número 1, da página 20, ele fala o seguinte: responda as perguntas a seguir. Que instrumento é usado para medir ângulos? Então, lá no comecinho da aula nós falamos. Qual é o instrumento utilizado? O instrumento é o transferidor. Não é isso? É o transferidor. É uma régua graduada que serve para nós medirmos ângulos. Eu tenho uma aqui, ó, para vocês verem, tá certo? É uma régua graduada. Essa aqui é uma régua de meia volta, porque ela sai de 0 e vem até 180, tá certo? Mas para nós temos que medir ela em sentido anti-horário, igual foi falado na aula, não é isso? Então, em sentido anti-horário, certo? Nesse sentido aqui, ó, tá? Então, ela é graduada, não é isso?
de 1 em 1 grau. E se eu contar aqui, ele vai ter 180 risquinhos nesse pedaço aqui. Tá certo? Então, esta é a ideia. Olha o 90 graus aqui, ó, que ele desce bem no meio aqui e forma o ângulo reto o ângulo reto aqui, ó, de 90 graus, ó. Tá vendo? Se eu seguir a linha de baixo, que é chamada de linha de fé, e essa linha aqui, tá certo? Ele é chamado de ângulo reto, tá certo? Então, quer dizer que este é o instrumento que trabalha com a medida dos ângulos, tá? Em graus. Mas ele tem também, esse aqui é de meia volta, tem aquele que é de volta inteira, que é o círculo completo, tá certo? Então, vocês, né, vão trabalhar aí com esse instrumento. Então, o instrumento utilizado para medir ângulos é o transferidor. A letra B pergunta, qual é a unidade usual de medida de ângulo? Então, nós falamos, né, que um ângulo ele é medido em graus. Certo? Ele é medido em graus, tá? Esta é a unidade de medida utilizada para os ângulos. No exercício número 2, na malha quadriculada abaixo, construa os ângulos indicados. Então, aí ele trouxe uma malha quadriculada para vocês. Eu já tinha feito, né, uma demonstração para vocês na aula 11, tá certo? E aqui nós temos os vários ângulos que é para ser demonstrado, né? Então eu vou escrever um embaixo do outro aqui, ó. COD. Depois o EOF. O GOH. Então, esses são os ângulos que é para ser construído numa malha quadriculada. Então, o meu quadro, ele é quadriculado, ele é formado por quadradinhos, certo? E eu consigo formar. Lembra que eu falei para vocês que um quadradinho, quando eu desço reto aqui, ele forma 90? Se eu corto ele no meio, quer dizer que eu tenho metade de 90. Metade de 90 é 45, não é isso? Então, eu consigo formar os ângulos, tá certo? AOB, 45 graus. 45 é a metade de 90. Então, eu posso desenhar assim para vocês, ó. Certo? Ó, um ângulo. Vou fazer assim, ó. Tá? Só para vocês verem. Então, aqui eu formei o ângulo de 90 graus. Tá certo? Ele tem a metade. Então, eu vou pegar e cortar esse quadradinho no meio aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito que vocês têm que fazer aí de vocês, ó. Certo? Então, aí eu venho aqui e apago esse aqui, ó. Apaguei esse. Ficou esta medida para mim. Então, eu tenho o O, que é o ângulo. Olha lá, ó, o chapeuzinho está em cima do O. Então, O é o ângulo, tá certo? E o B fica aqui. Então, este aqui é um ângulo, uma abertura de 45 graus. AOB. Certo? Então, vocês vão desenhar isso daí na malha de vocês, tá? Façam mais do cantinho aí, né? Sempre da esquerda para a direita, para caber todos os ângulos aí que vocês não têm que fazer. O próximo é o COD. O COD tem ângulo no ponto O e é formado pelo CO e OD. E ele é de 135 graus. 135 é maior que 90. Não é isso? Maior que 90. Então, quer dizer que eu vou ter o ângulo de 90 graus, olha só. O ângulo de 90 graus, certo? Aqui, tá? Esse é o ângulo de 90. Vamos basear sempre no ângulo reto, no ângulo de 90 graus. Ele é maior, ele é de 135, então ele tem que abrir esse pedaço para cá, tá certo? Tem que vir para cá esse pedaço, porque ele é maior que 90. Lembrando que é sentido anti-horário, tá certo? Sentido anti-horário. Então, 135 para 90 dá quanto? Se eu fazer a conta, ó, 135 menos 90. Vamos fazer a operação contrária, tá? Então, sobra o 5, 9 para 13, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Então quer dizer que eu tenho que somar 45 graus com 90, certo? Para resultar em 35 graus, em 135. Então, eu estou em 90, eu tenho que ir mais 45. Quanto que é mais 45? É cortar isso aqui no meio, ó. Certo? Ó, é pegar este aqui, que daria 90, e subir aqui. Tá?
tá? Então quer dizer que eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é um ângulo, apago do meio, porque é de 90. Isso aqui é um ângulo de 135 graus, certo? 135 graus. Agora é só colocar os pontos. COD. O é o ângulo, então o O é aqui, ó. Tá certo? Aí eu vou colocar um pontinho que é o C e eu vou colocar um outro pontinho que é o D. Então, COD de 135 graus. Peguei os 90 e acrescentei mais 45 para dar os 135. Tá certo? Façam aí na apostila de vocês. Depois nós vamos para o EOF, que é de 180 graus. 180 graus é dois ângulos de 90, 90 mais 90. Então eu posso pensar assim, ó, aqui está o 90, certo? Então eu preciso de mais 90, eu preciso de mais isso aqui, ó, certo? Então quer dizer que aqui está o meu centro, ó. Aqui está o meu centro, ó. E eu vou colocar o ponto E e eu vou colocar o ponto F. Então é EOF. E ele forma 180 graus. Eu apago de 90 e faço aqui o quê? O semicírculo. Não é isso? Que chama raso. Não é isso? Que é classificado como ângulo raso. E por último ficou o GOH de 90 graus. Aí está fácil. Usamos o 90 como parâmetro para todos, para resolver eles. Então quer dizer que eu tenho aqui, eu vou fazer aqui, ó, tá? Para aproveitar o quadro. Então aqui eu vou ter o ângulo de 90 graus, ó. E eu sei que o O está no centro e com um chapéuzinho, então quer dizer que é o ângulo O, tá certo? Aí eu tenho o ponto G e eu tenho o ponto H. Então ficou GOH, um ângulo de 90 graus. Pode até marcar dentro assim, ó. Tá? Para vocês saberem. Tudo bem? Na malha quadriculada, tranquilo para formar os ângulos aí. Tá certo? Então tá bom. Pode ser nessas posições, pode ter outras posições, tá bom? Como eu expliquei para vocês, existem os ângulos congruentes, não é isso? Posso formar o de 135, por exemplo, ó, eu fiz nessa posição, mas eu posso formar ele aqui, ó. Ó, eu posso fazer ele de 90 graus aqui, para baixo, tá certo? E puxar ele aqui, ó, na metade aqui. Tá? Apago aqui e apago aqui. Ele também formou o ângulo de 135 graus, ó. Ok? Então é o mesmo ângulo, só que está em posições diferentes. Então eles são chamados de ângulos congruentes, ângulos que possuem a mesma medida. Ok? O exercício 3. No exercício 3, ele traz para nós um porquinho, tá? E nesse porquinho ele traz as medidas de uns ângulos aí. Então, olha, preencha a tabela com a medida e a classificação dos ângulos indicados no desenho feito no quadriculado. Então, olha só, é o mesmo esquema que a gente estava fazendo aqui na malha quadriculada. A metade é 45, não é isso? E se eu tenho metade para menos, é só 45. Se eu tenho da metade para mais de 90, eu tenho que somar 90 mais 45 para saber o ângulo, tá certo? Então, vamos lá. Então, ele traz para nós o ângulo A. Então, na tabela de vocês, né, está escrito assim, ó, o A, que é o ângulo, depois vem a medida e depois vem a classificação. Esse aqui é o ângulo, né? Então, olha lá. Então, eu tenho o ângulo A. O ângulo A está onde? Está bem aqui, ó. Certo? O ângulo A está aqui, ok? E vamos observar que ele pega metade de um lado do quadradinho e metade do outro. Então, é 45 mais 45. Então, o ângulo A tem medida de 90 graus, certo? E qual é a classificação do ângulo de 90 graus? Ele é reto, certo? No ângulo E, olha lá, o ângulo E, ele está aqui em cima, ó. Olha aqui, ó, está aqui em cima, tá certo? O ângulo E está aqui em cima. Ele pega um quadradinho de 90 e mais metade do outro. Então, metade de 90 é 45. Então, 90 mais 45 vai dar 135 graus.
E 135 graus é maior que 90 e menor que 180. Então, ele é um ângulo obtuso. Certo? O ângulo O. E o ângulo B. Vou escrever aqui, para facilitar. Então, o ângulo O está aqui no pezinho do porco. Olha aqui. Está aqui no pezinho do porco. Então, o ângulo O, ele representa para mim o quê? Um ângulo aqui que desce e um que corta no meio. Se cortou no meio, ele é um ângulo de 45 graus. E o ângulo de 45 graus, ele é maior que 0 e menor que 90. Então, ele é classificado como agudo. Certo? E o ângulo P, que está aqui, olha só, tá vendo que ele é um ângulo mais aberto? Ele quase dá uma volta completa, tá certo? Então quer dizer que se ele fosse, né? Ó, se eu virar a apostila aqui, vocês vão ver aqui um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, tá certo? Mas ele é maior que 180, ele vai mais metade. Então 180 mais 45 dá quanto? 225 graus. E o ângulo de 225 graus, ele é maior que 180 e menor que 360. Então, ele é classificado como côncavo. Ok? Fizeram aí? Beleza. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo, certo? E pensem aí na resolução. Vamos para o exercício número 4 agora. O exercício número 4, ele traz um transferidor para vocês. Nesse transferidor, ele marca um ângulo. Vocês vão observar que ele é colocado no sentido anti-horário. Então, ele traz para vocês aqui, ó, o ângulo de 90 graus, ele põe o 0, tá certo? E aqui vocês vão ver que ele está no 0 também, olha. Tá? Aí ele põe o ponto B, não é isso? E depois ele põe o ponto A. Aí vocês vão ver em sentido anti-horário, ó, nesse sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido aqui, certo? Quantos graus ele está marcando? Ele está passando justamente por onde? Ó, ele vai passar justamente aonde aqui, ó, tá? Então ele está passando aqui, ó, o ponto A está aqui, certo? É esta abertura aqui, ó, que está marrom para vocês aí, ó, tá? É esta abertura que ele quer. Então, vocês vão contando assim, ó. Conta assim, ó. Partiu de 0, depois 10, 20, 30, 40, 50. Que número que ele está passando aqui? No número 60, não é isso? Então, quer dizer que ele está passando nos 60 graus. Tá certo? Então, qual a medida desse ângulo? A abertura dele que está acontecendo, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Conseguiram acompanhar aí o transferidor? Presta atenção aqui, ó. Então, vocês estão vendo, né? Esta abertura que eu desenhei lá, ó, certo? O ângulo central, não é isso? Que é o O. Depois eu tenho o ponto B e o ponto A. Ele parte daqui e abre aqui, ó. Então, esta abertura é a mesma que essa. Nós contamos, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá passando em cima de 60? Tá. Não é 120. É o que está no sentido anti-horário, é o de fora. Tá certo? É o de fora. Então, como ele é um ângulo menor que 90, ele não pode ser de 120. Tá certo? Ele é um ângulo de 60 graus. Então, a resposta do 4, né? 60 graus. Tá? O 5, olha lá. O exercício 5, ele traz uma representação de um quadrado. Represente no transferidor o ângulo PAQ congruente ao ângulo MON na figura abaixo. Congruente, olha a palavrinha. Congruente significa o quê? Mesma medida.
Então ele trouxe para nós um quadrado, certo? E ele tem o M, ele tem o N e ele tem o O aqui, ó, certo? E ele trouxe para vocês uma diagonal, não é isso? Que liga de M a O. Assim. E ele mostra para nós este ângulo aqui. Então quer dizer que se ele está trabalhando com este ponto em comum, o O é o ângulo. Então eu falo assim, ó, M-O-N com um chapéuzinho em cima do O para mostrar o ângulo. Mede quanto? Qual a medida desse ângulo? Se este ângulo aqui, ó, esse ângulo total aqui, ele era de 90 graus, não é isso? Eu cortei ele bem no meio, metade de 90 é de 45 graus, ok? Então o M-O-N, que é onde foi formado o ângulo, tá certo? Este é um ângulo de 45 graus, se quiserem marcar até dentro aqui, pode marcar, ó, tá? 45 graus, ok? Agora, como que nós vamos resolver isso aqui? Vamos colocar isso no transferidor, não é isso que ele quer que a gente coloque? Então o transferidor está desenhado para vocês aí, ó, logo abaixo, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês têm o ponto 0, não é isso? Para vocês aí, tá certo? Aí aqui está o 0 grau, ó, aqui está o 0 grau. Vocês têm que pegar no sentido anti-horário, certo? No sentido anti-horário, pegar e marcar aqui, ó, com a régua, deste centro até onde vai passar no 45 graus aqui, ó, ok? Então, bem aqui vai estar passando, né, o 45 graus, tá certo? Vocês têm que medir aí, tá? Então, um risco vocês vão fazer aqui, ó, um segmento na linha do 0, tá certo? E o outro vocês vão fazer aonde ele marca 45 graus com o centro da circunferência, tá certo? Com o centro da circunferência, tá? Então, para facilitar para vocês, vocês podem olhar o meu aqui, ó, tá? Então, ele tem, no 0 grau, ele passa um risco, né? Um segmento de reta, tá certo? E depois, ele sobe do centro até a metade, entre os 50 e o 45, ó. Entre os 50 e o 40, passando exatamente no 45. Tá certo? Então é só vocês fazerem este ângulo aí. Aí vai ficar, né? O A como centro, tá? O A como centro, porque ele fala o ângulo PAQ. Aí eu tenho o P e o Q aqui. Certo? PAQ. Ok? Tá bom. Exercício 6. Vamos lá? No exercício 6 ele trouxe vários ângulos, tá? E para a gente fazer então uma classificação. Ele fala com o auxílio do transferidor, mas como a gente vai deixar para trabalhar com o transferidor em sala quando a gente voltar para a escola, tá certo? Para que eu possa ajudar vocês a manusear o transferidor, tá? Nós vamos simplesmente marcar as classificações, tá? Então, no exercício número 6, com o auxílio de um transferidor, meça os ângulos e escreva as medidas encontradas. Depois classifique-os de acordo com as respectivas aberturas. Então, na letra A do exercício 6, aonde está escrito medida, vocês vão deixar em branco, isso nós vamos fazer em sala quando a gente voltar. Tá certo? Só aonde está escrito classificação. Quem fez? Beleza. Depois a gente confere. Tá bom? Mas aonde está escrito classificação. Este ângulo que está na letra A, ele é um ângulo maior que 90 graus ou menor que 90 graus? Menor que 90. Então, se ele é menor que 90, ele é chamado de agudo. Na letra B. Na letra B, eu tenho uma abertura de um ângulo. Este ângulo, ele é maior que 90 ou menor que 90? Presta atenção que o 90 tem que ser assim, não é isso? Se ele estiver assim, quer dizer que ele já está maior que 90. Então, quer dizer que ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele é classificado como obtuso. Então, lá na classificação, vocês vão escrever a palavrinha obtuso. No
Na letra C, olha lá, ele traz para nós o quê? Um segmento e outro segmento assim. Formou para nós o quê? Um ângulo de 90 graus. Então quer dizer que ele é um ângulo reto. Como nós já sabemos que ele é de 90, se vocês quiserem marcar a medida dele de 90, já pode marcar também, tá? Então ele tem uma medida de 90 graus e ele é chamado de reto, ok? No ângulo D, olha lá o ângulo D, ele trouxe para nós uma bolinha, não é isso? Uma circunferência certinho, ó, tá? Ele traz duas semirretas assim e aqui ele faz essa voltinha. É um ângulo pleno, não é isso? Então ele é de 360 graus a sua medida, não precisa nem de transferidor, né? E ele é chamado de ângulo pleno, ok? Tá fácil. Depois na letra E, nós temos o ângulo que tem duas semirretas num ponto ligado e aqui forma essa medida. Então é um ângulo de 180 graus e ele é chamado de raso. Então a medida de 180 e aqui o raso. Olha, a C, a D e a E não está nem precisando de transferidor, tá certo? Agora, a F. O ângulo F, olha lá, o item F, ele tem um ângulo. Este ângulo, ele está nesta posição para vocês, ó. Certo? Então quer dizer que 90 graus seria aqui. Ele está maior que 90, então ele é classificado como obtuso. Certo? Ele é classificado como obtuso. Tranquilo? Fácil. Tá? O exercício 7 eu não tinha passado, mas vamos fazer também. Ah não, o exercício 7 é para usar o transferidor, vamos deixar para depois, ok? Quando a gente voltar em sala, a gente vai fazer o exercício 7, tá? O exercício 8. O exercício 8, olha lá. Os ângulos destacados na figura são congruentes, então quer dizer que tem a mesma medida. A palavra congruente tem a mesma medida. E AOE mede 180 graus. Então ele trouxe para nós assim, ó, um ângulo que fala de AOE. Este ângulo aqui, ó, AOE mede 180 graus. Então quer dizer que aqui, ó, ele forma assim. Tá certo? Ele forma um ângulo raso. Aí ele dividiu esse ângulo, certo? Em 4 ângulos. Se ele fala que é congruente, então significa que ele fez isso aqui, ó. Ele dividiu em 2 esse aqui, esse ele dividiu em 2, e esse aqui ele também dividiu em 2. Precisa de transferidor para a gente ver? Não, porque o ângulo de 180 graus... ele foi dividido em 1, 2, 3, 4 ângulos de mesma medida. Então, é dividir 180 graus por 4. 180 dividido por 4 vai dar quanto? 4 vezes 4, 16, para 18, 2. Abaixo 0, que vai dar 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então, quer dizer que deu 4 ângulos congruentes, 4 ângulos iguais de 45 graus cada um. Certo? Que se eu somar todos eles, tem que dar 180 graus. Tá certo? Então ele formou 4 ângulos congruentes, 4 ângulos com a mesma medida. Tá certo? De 45 graus. Ok? Pessoal, então nós terminamos a nossa correção dos exercícios, né, que eu tinha passado para vocês. Tá certo? Qualquer dúvida, voltem aí, assistam novamente. Tá? Os vídeos, e se ficou dúvidas ainda também podem assistir a videoaula de número 11, que é referente a esse conteúdo que nós fizemos hoje, tá certo? Obrigado pela participação de vocês.